responsabilização deste crime, gente, se dá nessas três esferas, na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Por quê que se dá nessas três esferas? Por causa da lei 4.898. A lei, o texto da lei fala isso, ele é muito claro, que a responsabilização vai se dar nessas três esferas. O que seria responsabilização na esfera administrativa? Responsabilização lá do órgão que trabalha. Vamos supor, aquele exemplo que eu dei lá da cidade administrativa. Se você sofreu crime de abuso, se você foi vítima de crime de abuso de autoridade lá na cidade administrativa, o que acontece? Aquele servidor público que foi o autor do crime de abuso de autoridade, ele vai ter o órgão lá, a secretaria que ele é subordinado, que ele trabalha, tem que ter ciência que ele cometeu esse abuso e tem que tomar uma providência administrativa. Por que administrativa? Interna. Eu expliquei isso na aula que eu dei. Toda vez que fala em responsabilidade administrativa, tem a ideia de interno. Ou seja, interno a repartição que a pessoa trabalha, a repartição que ela é subordinada. Para efeito de lei, tudo que fala administrativo tem essa ideia de interno. Então, o que a gente pode entender disso? A responsabilização do autor na esfera administrativa vai se dar lá no trabalho dele, lá na repartição que ele trabalha. O superior hierárquico dele, ou seja, o chefe dele, vai ficar sabendo, além de dar nele uma colada, vai instaurar uma sindicância. Sindicância é um procedimento que os órgãos públicos têm para apurar alguma infração que supostamente aconteceu ali dentro daquela repartição. Da sindicância, toda sindicância ela só vai ter dois resultados. Ou ela vai resultar em arquivamento, que é quando for verificado que aquela informação não procede, que não houve, não houve algum abuso lá dentro, ela vai resultar em arquivamento, ou ela vai instaurar em PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Se for instaurado o processo administrativo disciplinar, o autor do crime de abuso de autoridade vai começar a sofrer as penalidades na esfera administrativa. Eu até falei das penalidades administrativas que são demissão, um dos exemplos que eu dei. Dependendo da gravidade, ela é progressiva, as penas internas. Ela pode constituir em advertência, em suspensão, em casos mais graves, demissão. Ou seja, o sujeito, o servidor público, ele pode sofrer uma suspensão do cargo dele porque ele cometeu isso aqui? Pode, é uma penalidade administrativa. Alguma delas. Pode ser advertência, pode ser suspensão, pode ser demissão. Aí vai da análise do caso concreto. Não tem como prever qual que vai ser. Depende, cada caso é um caso. Mas são exemplos de penalidades administrativas. Isso que seria ser responsabilizado administrativamente, ou seja, ser responsabilizado lá perante a repartição pública que você trabalha, ali dentro. Ali dentro também você vai tomar na cabeça, você vai ser responsabilizado. Agora vamos para responsabilização na esfera civil. O que significa esfera civil? Esfera comum. O que acontece? Eu costumo falar que o critério que melhor diferencia o que é uma matéria civil e uma matéria criminal é muito fácil, é isso aqui, ó. Tudo que for civil, vou colocar aqui, esfera civil e esfera criminal. Uma separação entre elas, que é o que existe. Toda vez que falar em esfera civil, em esfera civil, vocês lembram que a pessoa, o autor, ele responde com o patrimônio dele. Ou seja, todo mundo tem dinheiro, tem pessoas que têm carro, tem pessoas que têm casa própria. Então, tudo que for responsabilização no âmbito civil, significa que o sujeito ele vai responder com o patrimônio dele. Civil está ligado a patrimônio. Na aula que eu dei sobre isso, eu ainda dei o exemplo da indenização por dano moral. Porque aqui, se a vítima quiser, ela pode intentar. Lá na vara civil, uma indenização por danos morais.
Porque vocês concordam comigo que ser vítima de um crime de abuso de autoridade não são só danos físicos? Dano moral fica abalado também, ó. Você pode, né, ficar com seu psicológico abalado, é isso que caracteriza o dano moral. Ficar com seu psicológico abalado, transtorno psicológico, isso tudo entra na esfera do dano moral. Então aqui, ó, na esfera civil, se ele quiser, ele pode processar o autor e pedir danos morais. Danos morais, como que a pessoa responde? Se ela foi condenada a pagar 20 mil reais de danos morais para outra pessoa, como que vocês acham que ela vai responder isso? Com a liberdade dela? Ela vai ser presa? Porque ela foi condenada a pagar 20 mil reais? Nunca. Ela vai responder com o patrimônio dela. Aí a justiça vai procurar lá esse valor, os 20 mil reais no caso hipotético. A justiça vai tomar lá as providências dela, vai fazer os atos, vai procurar lá, ó, esse valor aqui na conta bancária dela. Se não achar esse valor aqui em nenhuma conta bancária que tiver no nome dela, a justiça vai procurar veículo, vai procurar bens no nome da pessoa, vai procurar carro, vai procurar imóvel, até encontrar alguma coisa. Encontrou, pega da pessoa. Pra quê? Pra ela pagar, ó. Então, esfera civil, como que você é penalizado? Como que você paga sua pena? Com seu patrimônio. Agora, e na esfera criminal? Como que você paga sua pena? Com sua liberdade. Você fica preso. Você fica preso. Você fica lá, como se diz, né? Aqui, ó, lá no xadrez, lá, ó, vendo o sol lá ser quadrado. É com isso aqui que acontece, ó. Esfera criminal, você paga com sua liberdade, em regra. Esfera civil, você paga com seu patrimônio. Esfera criminal, além de você pagar com sua liberdade, pode ser também que nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, você pague, né? Com ou pena de multa. Esses crimes de menor potencial ofensivo, pode ser que o juiz aplique uma substituição. Como é um crime de muito pouco tempo de pena, o juiz pode, dependendo da sua conduta, dependendo dos seus antecedentes, ao invés de ele determinar a sua detenção nesses 2 anos, ele pode muito bem te substituir isso, te aplicar uma pena de multa, tá? Então é isso aí, por isso que eu falei em regra aqui, ó. Esfera criminal, em regra, você paga com a sua liberdade, em regra, tá? E é isso, o critério que diferencia a esfera civil da esfera criminal. Esfera civil, ações de telefonia, quando alguém te deve, quando você comprou lá uma linha da Oi, ela aprontou com você, ela combinou, vocês dois combinaram que o plano lá ia ser pago 120 por mês e vocês iam ter tantos serviços, aí passados 2 meses chega uma conta lá para vocês de 200, 300 reais. Você fica puto com a Oi, vai lá e mete nela um processo. Isso aí entra na esfera civil, ó. Uma pessoa que te deve por meio de documento, por exemplo, um cheque. A pessoa, você fez um serviço para ela te pagou com um cheque. No dia que você foi lá descontar o cheque estava sem fundo e a pessoa sumiu, não atende seus telefones, não te paga. O que você vai fazer? Vai entrar aqui, ó, na esfera civil. A pessoa vai ser presa por isso? É claro que não. Ninguém no Brasil é preso por dívida mais, não existe isso mais, isso é coisa lá dos primórdios. Hoje em dia não existe isso mais. A única prisão de caráter civil no Brasil que você pode ser preso é pensão alimentícia. Se você não estiver devendo pensão alimentícia, relaxa. Você pode estar devendo o país inteiro que você não vai ser preso por isso. Você não vai pagar com sua liberdade, você vai pagar com o seu patrimônio. Agora, se você matou alguém ali na esquina, se você roubou um banco ali na praça ali, aí sim. Se descobrirem que foi você o autor, aí sim, você vai responder com sua liberdade, tá? Outro ponto-chave, pessoal, é isso aqui, tá? Muita gente confunde, o que acontece? Muita gente confunde aonde que esse crime, quem tem competência para processar esse crime. Ó, peraí, tem que falar aqui da criminal que eu esqueci. Qual que é, pessoal, a responsabilização na esfera criminal? A esfera criminal é aqui, ó, lá no GECRIM, lá no Juizado Especial Criminal. Lá que ele vai responder aquela história que eu falei do Ministério Público, oferecer o crime em 48 horas. A esfera criminal aqui, ó. Esfera criminal, lembra? Responde com a sua liberdade. Olha lá.
Então, são 3 esferas. O problema desse crime de abuso de autoridade é isso, é porque você toma na cabeça 3 vezes, você toma administrativamente, que é lá no órgão que você trabalha, que você é servidor, você toma lá, na esfera civil também, que você pode tomar aí um dano moral aí violento, que você vai perder até suas calças para pagar isso aqui, ó, para pessoa, e na esfera criminal, ou seja, você vai responder com a sua liberdade, tá? Então, são 3 as esferas de responsabilização que vocês têm que lembrar disso. Vocês não podem esquecer disso em hipótese alguma. E uma última coisa sobre essas 3 esferas administrativas. Vamos supor que o autor aqui já foi reconhecido, que foi procedente, que já está reconhecido que ele é culpado, que ele de fato cometeu esse crime. Aí eu falei que o autor ele pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente e criminalmente, não é? Então vamos imaginar aqui que tem 3 processos abertos nessas 3 esferas. Vamos imaginar que foi aberto um processo para esse indivíduo em cada esfera. Vamos imaginar que tem um PAD aberto lá na repartição que ele trabalha. PAD, processo administrativo disciplinar. Entra nessa esfera aqui, ó, como eu expliquei. Vamos imaginar que esse aqui deu falta de sorte mesmo, ele não nasceu com sorte. Aí ele está com processo, ele está sendo responsabilizado nas 3 esferas de uma vez. Tem 3 processos abertos contra ele. Tem um PAD, está correndo na justiça comum, lá na vara civil, está correndo um processo que estão pedindo dano moral para ele. Esse processo aberto aqui, ó, de dano moral, estão pedindo a condenação dele em R$20.000 de danos morais. Está com o processo administrativo aberto lá na repartição que ele trabalha e ainda por cima está com o processo aberto lá, ó, lá no juizado especial criminal, que é na esfera criminal. Vamos imaginar essa situação aqui. O processo administrativo disciplinar, vamos colocar como processo A. O processo de dano moral lá na vara civil, vamos colocar processo B. E o processo criminal lá no juizado especial criminal, vamos colocar processo C. Esse esquema que eu fiz aqui mostra os 3 âmbitos de responsabilização? Mostra. Aqui, ó. Âmbito administrativo, que é o processo administrativo disciplinar. Âmbito civil, que é a indenização aqui por dano moral, ó, que a vítima está pedindo. E no âmbito criminal, lá no juizado especial criminal. Então tá aqui nas 3 esferas? Tá. Vamos imaginar que esses processos, todos esses 3 processos estão tramitando. Tramitando, o que eu falo, é andando. Vamos imaginar que esses 3 processos estão andando conjuntamente. O processo administrativo disciplinar está correndo. O processo lá na vara civil de dano moral está correndo também, está andando. E o processo criminal lá no GECRIM está andando também. Está acontecendo os atos processuais de andamento. Os 3 estão andando. Vamos imaginar que alguém lá fale, mas o processo administrativo disciplinar, ele tem que parar. Enquanto não decidir alguma coisa aqui no processo administrativo disciplinar, o processo da esfera civil e da criminal não pode andar. O andamento do processo civil e criminal está dependendo de decisão aqui, ó, no processo administrativo disciplinar. Isso é mentira. A lei fala de todo tamanho. O texto da lei para essa situação é o seguinte: o processo administrativo não pode ser obstado. Obstado significa parado, interrompido. O processo administrativo disciplinar não pode ser interrompido para fins de prosseguimento do processo civil e do processo criminal. Olha aqui. Aqui fala isso. E quando essa atualidade, ela, por exemplo, na hora de dirigir esses eventos lá, ele omite, por exemplo, alguém tenta invadir a sua casa e você usa o legítimo e você não tenta invadir a sua casa, o celular, você tem o celular, a integridade do celular violado, você é agredido, né?
e você reage. Esse é direito seu de se defender. Sim. Só que essa pessoa tem uma amizade com o policial. Então, claro, vem a viatura, só que a amizade interferiu lá, o cara pega e omite informação de acordo com que quem fica lá no BO lá, que vai complicar, beneficia o outro, não citando o outro. Então, como que ele pode ser responsabilizado? Eles podem, não pode? Pode. Crime de abuso de autoridade por omissão. Isso, por exemplo, essa hipótese que você está falando é uma hipótese de cometimento desse crime por omissão, que até então a gente falou, isso, que até então a gente falou do cometimento desse crime por ação, ou seja, você age, você comete. Agora, tem a versão dele por omissão também. Quer um exemplo? Além desse exemplo aí que você falou, o juiz corregedor dos presídios, o juiz corregedor da esfera criminal, o juiz corregedor, que é da corregedoria. Juiz corregedor vai lá nos presídios que compete. É uma das atribuições do juiz corregedor verificar o estado dos presídios, dos presos. Vamos supor que o juiz corregedor vai lá, faz uma visita numa penitenciária, vê com os olhos dele um monte de irregularidade no presídio, se omite. Não vou comentar nada disso aqui não, que fulano de tal já me viu aqui. Se eu comentar, vai saber que foi eu que falei, que tá me vendo aqui. Se eu falar, vai dar problema pra mim. Então, deixa pra lá, vou fingir que eu não vi. Juiz corregedor vendo irregularidade em presídio e se omitindo, pro STF, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sim. Ele comete crime de abuso de autoridade por omissão. Mas você falou, mas esses órgãos... Sim, é abuso de autoridade também. E sim, são direitos constitucionais. Então, os constitucionais podem, quando comete algum delito constitucional, responde também na autoridade? Na verdade, o que acontece? Não existe delito constitucional. No caso, são os direitos constitucionais. O que acontece? Aqui, ó, o artigo 3º ele fala isso. Todos esse rol do artigo 3º dessa lei aqui, ó, se você quiser, você vai achar lá na Constituição. Dá uma olhada. Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é um direito constitucional? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Inviolabilidade do domicílio é um direito constitucional? Está lá no artigo 5º. Está no artigo 5º ou fora dele, mas a Constituição reconhece como direitos e garantias fundamentais, é direito constitucional. Inviolabilidade do domicílio, sigilo da correspondência. Tipo, o guarda chegar e abrir o celular nosso? Tipo assim, Sim, pegar o celular. Correspondência, é porque a lei é mais antiga, né? Nessa época não existia isso, mas sim, isso aí a gente conclui não pelo texto da lei, por uma interpretação extensiva. Porque essa lei é de 65. 65 não tinha isso, era correspondência mesmo, eram cartas, entendeu? O sigilo de cartas. E hoje em dia, com a tecnologia a todo vapor, pode ser estendido para esse lado, sim. Violar o seu celular, por exemplo, violar o seu e-mail, sim. É um desrespeito ao sigilo de correspondência. A liberdade de associação é um direito constitucionalmente previsto. Toda pessoa é livre para se associar. Se associar a associações mesmo, vamos supor, essas associações recreativas, você pode se associar a quem você quiser, desde que não seja para fins ilícitos. Quem se cismar, você pode se associar, qual é o problema? Você é um ser livre. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, ou seja, o mesário, até que eu dei o exemplo aqui, que é a autoridade para essa lei. Você chega lá, no primeiro domingo de outubro, né, de mês de eleição, você chega lá na escola lá que você vota lá, todo feliz da vida lá para votar. Tá, você chegou lá, vou votar. Aí o mesário cisma com sua cara, ou sei lá, ou porque você tem a pele branca e ele é negro, ele não gosta de branco, ou o contrário, ou porque ele tem a pele branca e você é negro e ele não gosta de negro, ou porque o cara que está indo votar tem a afetividade dirigida a outro cara que, né,
um homossexual, ele cisma, que o cara, não, você não vai votar não, seu gay, seu viado, você não pode votar não. É abuso de autoridade. E racismo. Abuso de autoridade. No caso, Racismo, na verdade, é um pouco complicado falar disso ainda. Vou te explicar por quê. O STF, essa semana, embora tenha se pronunciado em relação a isso, ele ainda não fixou entendimento. Então, a gente tem que ter ideia do que o Supremo Tribunal Federal ele está caminhando para equiparar homofobia ao racismo, mas ainda não está definitivamente consolidado. Não, foi no caso do racismo de não deixar votar pela cor, entendeu? Não, entendi, desculpa. Entendi sim. Tá? Ao exercício do voto, já falei, né? Ao direito de reunião também, que está lá no artigo 5º. Você tá lá, imagina você com o seu pessoal, você cismar aí de reunir um sábado à tarde aí, lá no Parque das Mangabeiras, para ficar lá, fazendo coisa que é da conta de você só, batendo papo, tirando foto e tal. Aí chega alguém lá, normalmente nessa situação, quando você está fora de uma repartição pública, chega policial, por exemplo, e fala lá que vocês não podem ficar lá, que vocês estão errados, que vocês têm que sair de lá. Abuso de autoridade, porque ele está indo contra seu direito de reunião. E aquele que eu até expliquei o que era, incolumidade física do indivíduo. O que é incolumidade? Bem-estar. Bem-estar físico, integridade física. Se ele desrespeitar a sua integridade física, ele também está cometendo abuso de autoridade. Se for agredido, dá tapa? Exatamente. O que é um desrespeito à sua integridade física? Vou te bater. Só porque eu sou policial, ou então lá na repartição pública que a gente trabalha, eu sou sua chefe, você tá abaixo de mim. Você faz uma merda lá no serviço lá que eu não gostei, que não era pra você ter feito, em vez de eu chegar, te explicar calmamente como é que você tem que fazer, eu vou lá e te dou um tapão. Tô abusando da autoridade, uai. Eu, como sua superior hierárquica, posso fazer isso nunca com você. Não posso ser grossa com você. Ou até de verbo também. E, exatamente, não posso ser grossa com ela, por exemplo, a sua burra, sua jumenta. Não, tô abusando da minha autoridade também. O máximo que eu vou poder fazer é falar aqui. Você lembra aquele serviço e tal que eu tinha te passado aquela hora? Então, você mandou, vamos supor, para um lugar tal, mas não é para um lugar tal que você tem que mandar, não. Quando acontecer de novo, eu já justifiquei lá. Foi um erro e tal, mas se acontecer de novo, você manda para cá, ó, que é aqui que vai acontecer isso, beleza? Então, isso aí eu tô cumprindo com o meu dever. Agora, se eu chamar ela de burra, de ignorante, só porque ela cometeu um erro, todo mundo erra, eu tô abusando da autoridade. Com certeza. E também, por fim, ao direito de garantia assegurado pelo exercício profissional, né? Porque exercício profissional é você estar nessa profissão. Eles falam, o que acontece? Outra coisa, eles falam, o que acontece? O advogado, por exemplo, ele é inviolável pelas suas palavras, opiniões e audiências. Certa medida. É normal um advogado do autor e do réu bater boca? É normal. Isso aí, toda audiência que você for, você vai ver. Os dois quebrando o pau. Hora que acaba ali, os dois estão dando tapa no ombro, estão tomando cafezinho junto, estão marcando balada para de noite. Mas ali, junto com o juiz, eles estão lá quebrando o pau. Porque um está defendendo o réu, o outro está defendendo o autor. Eles estão trabalhando. O bate-boca faz parte ali do trabalho dele. Mas, se nesse bate-boca, por exemplo, ele começar a falar que o advogado da outra parte é um ladrão, é um cretino, vamos supor, se o advogado da outra parte for de cor, ele falar que ele é um preto safado, aí ele é violável sim, aí ele toma na cabeça sim. Então, o advogado ele é inviolável pelas suas palavras e opiniões na audiência, é inviolável até certo ponto, com uma certa medida. Daí. Então, no caso policial, que é outra, assim, a mesma coisa, se falar essas coisas. Mesma coisa. Policial não. Só advogado que é inviolável. Não, de falar assim, se xingar. Ah, não, qualquer pessoa. O exemplo do advogado que eu dei foi para ilustrar
esse negócio aqui, ó, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, para exemplificar isso, entendeu? Não, eu tava só dando uma olhada, só para ter certeza que eu falei sobre tudo, eu falei, tá? A ideia central é essa aqui mesmo, basicamente, vocês têm que guardar isso tudo que eu falei, tá? Que eu revisei hoje, o que não dispensa, obviamente, a leitura do texto lá dessa lei, até porque é uma lei pequena, vocês não vão gastar muito tempo para poder ler. E agora, depois de assistir a aula sobre isso, entender alguns termos com mais facilidade, ter visto exemplos, a leitura da lei vai ficar ainda mais fácil. Não vai ser mais uma leitura tão difícil. Só para finalizar, é aquilo que o Jonas falou. Omissão, pessoal, também pode. O abuso de autoridade pode ser cometido através de omissão também, tá? O que é omissão para o direito, para a lei? É quando você, por dever legal, deveria fazer uma coisa que você não fez. Por exemplo, eu sou juíza lá da vara criminal. Determinei a prisão de uma pessoa. Aí chega pra mim lá delegado. Eu sou delegada lá, ordenei a prisão de uma pessoa para averiguações. Estou com ela presa lá na delegacia que eu sou titular. Chega lá o advogado dela para mim com habeas corpus. Eu recuso, eu não solto a pessoa. Não. Você habeas corpus aqui? Rasgo ele e deixo a pessoa lá. Isso é abuso de autoridade. Porque eu estou deixando de cumprir o que por lei é meu dever. Eu estou deixando de fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Se eu sou delegada, ordenei a prisão de uma pessoa, mas o advogado dessa pessoa chegou lá e me entregou um habeas corpus, eu sou obrigado a soltar aquela pessoa imediatamente. Se eu não fizer isso, eu também estou cometendo abuso de autoridade. Juiz também, pessoal, comete muito, tá? Abuso de autoridade quando ele deixa de determinar o relaxamento da prisão. O que é relaxamento da prisão? É a pessoa sair da prisão. Juiz que ele tem ciência que tem um habeas corpus com aquela pessoa e ele não se pronuncia, não fala nada, fica inerte, isso também é outro caso de abuso de autoridade por omissão, tá? Então a revisão do abuso de autoridade foi essa aí, os pontos-chave são esses, guardem isso, leitura depois da lei, e se quiser refazer aquele questionário que eu passei na época que eu estava lecionando a lei, para ajudar a fixar, pode fazer, tá?